A paz do Senhor, meu querido irmão, aluno da nossa abençoada Escola Bíblica Dominical, lição de número 3, as sutilezas da imoralidade sexual. Existem 3 áreas que têm derrubado muitas pessoas. A área de poder, o poder, o dinheiro e a impureza sexual. Infelizmente, são áreas que têm derrubado muitas pessoas. Por isso, essa lição, ela vem num bom momento para que nós tenhamos sempre o conhecimento suficiente para mantermos firmes e constantes na nossa caminhada cristã. Dia 17 de julho, terceiro domingo do mês de julho de 2022, a sutileza da imoralidade sexual. O nosso textual está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Verdade prática. As Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído ou estabelecido por Deus. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 15 até o 20, e também na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 26 até o 28. Vamos pensar um pouquinho, então, sobre esse textuário tão relevante. Ele inicia dizendo, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6, 18. Bom, o capítulo 6, então, dessa carta, entre os versículos 12 a 20, o apóstolo Paulo nos exorta que nós, como membros do corpo de Cristo, temos que ter, então, discernimento. Os nossos corpos são membros do corpo de Cristo. E por isso mesmo que a gente tem que ver uma vida, então, bíblica, de santidade. E só o Espírito de Deus que faz isso em nosso coração. E ele inicia com uma palavra exortativa para a minha vida, para a sua vida, você que está acompanhando essa lição. Ele diz para nós fugir da prostituição. A palavra grega empregada aqui é a palavra porneia. A palavra porneia, da onde deriva outras palavras como porneia, grafê, que é pornografia, por exemplo, que seria a escrita da impureza sexual. Então, a palavra porneia ela é muito abrangente. Aqui foi traduzido por prostituição, mas é toda impureza sexual. Tudo que se envolve isso, a impureza sexual. Tá? Embora aqui foi traduzido especificamente como prostituição. E a palavra porneia também, ela está aqui, por exemplo, esse é o nosso textuário, versículo 18, aliás, o versículo 18. Mas se você ler com atenção o versículo 13º, por exemplo, do capítulo 6, ele diz assim, os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para aqui tem de novo a palavra porneia, para a prostituição. Em outras palavras, o corpo não é para impurezas sexuais, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, tanto nesse nosso textuário, que é o versículo 18, como o versículo 13, aparece a palavrinha grega porneia, que foi traduzido, então, no capítulo 6, por prostituição. Está correto, mas essa palavra é mais abrangente. Significa todo tipo de impureza sexual. Muito bem, tanto é que aqui em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, diz assim, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda, nem entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher do seu pai. Quer dizer,
ele usa a palavra fornicação. Qual é a palavrinha grega que está lá? Porneia. Está vendo que é uma palavra que tem várias interpretações, todas o bojo principal é impureza sexual. Mas dependendo do contexto, ele vai usar prostituição, dependendo do contexto, fornicação. Mas a base, a essência dela é a impureza sexual, que define então a palavra grega porneia. Então essa palavra indica contato sexual ilícito ou impureza sexual. Em outras palavras, toda forma de imoralidade sexual. Cabe a nós, ou cumpre a nós, fugir de toda e qualquer forma de desvio moral. Fuja. Esses desvios morais, obviamente, vão afrontar a santidade da nossa fé. Quais os motivos que ele vai elencar, então? Por que eu tenho que fugir quando eu encontro uma situação de imoralidade sexual? Bom, primeiro, os indivíduos imorais, na realidade, não podem ser pessoas convertidas. Então, uma pessoa que vive na imoralidade não nasceu de novo. Não adianta, irmão. Ah, mas eu tenho cara de crente, eu tenho cabelo de crente, eu uso roupa de crente. Se não nasceu de novo, vai ter essa tendência de imoralidade. Por isso que você vê muita gente que parece ser crente, mas vive na impureza sexual, porque não nasceu de novo. Então, são indivíduos imorais que, na verdade, não se converteram de verdade, não nasceu de novo. Tá? E isso é muito significativo a gente fazer essa reflexão, porque quem vive na imoralidade sexual ou na impureza sexual não herdará o reino de Deus. Então vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 9. Ele diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados, em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Aleluia! Que maravilha! Outrora, nós vivíamos nessa condição de impureza sexual, moral, mas depois que você aceitou Jesus, você nasceu de novo, então cessou essa vida de escravidão, de domínio de Satanás sobre o indivíduo. Aí ele foi liberto. Aí é uma nova criatura em Cristo. Então esse é o primeiro ponto que nós temos que observar. Quem pratica a imoralidade sexual e moral não herdará o reino de Deus, não nasceu de novo, portanto não faz parte do corpo de Cristo, ainda que pareça ser. 2. Porque a conversão e a santificação cristã formam uma nova criatura, o que é comprovado pela experiência da vida diária. Então, olha que diz o versículo 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Era passado, mas agora nasceu de novo. É uma nova criatura. Glória a Deus. 3. Porque aquilo que fazem o que se faz com o nosso corpo não pode ser classificado como algo indiferente. Ah, não, essa aí é uma coisa que nem diziam os gnósticos, né? Os gnósticos falam: não, você fala, o corpo não é nada, o corpo vai virar mesmo corrupção, então você pode fazer o que você quiser. Não, senhor, não é esse o conceito bíblico, não. Aqui, a partir do versículo 12, Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhum. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, para a impureza sexual, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então veja a importância que o cristianismo dá então ao corpo, porque os filósofos
daquela época diziam que o corpo é a prisão da alma, a alma está presa nesse invólucro chamado corpo. E ensinava as pessoas isso. Olha que fraqueza. Aí Paulo falou, não, o seu corpo vai ressuscitar. O seu corpo é o templo do Espírito Santo, então ele vai valorizar o corpo, que era desvalorizado no contexto filosófico. Quarto, porque o corpo tem um grande destino, não sendo apenas o lar temporário da alma, como diziam os filósofos gregos da época. Além disso, o corpo não é a sede do mal, mas antes é o templo do Espírito Santo. Então o corpo só fica abençoado e sente alegria quando efetivamente o Espírito de Deus atua, porque ele foi feito como templo do Espírito Santo, e não para a prática do mal e da iniquidade. É o santuário de Deus, o qual será também ressuscitado pelo poder de Deus. Olha só aqui no capítulo 6, versículo 14. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará nós pelo seu poder. E olha só o versículo 19, que coisa mais linda. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha, e aí ele fecha dizendo, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. É muito lindo, né, irmão? Olha que ensinamento extraordinário. Agora é muito importante você saber do contexto histórico. Paulo está escrevendo para Corinto. Corinto era a capital da província da Acaia, que é a atual Grécia. Hoje a capital da Grécia é Atenas, mas na época era Corinto, um porto extremamente importante, cheio de filósofos, cheio de ensinadores, doutrinadores, tinha de tudo lá. Então era uma igreja que precisava de uma exortação clara, porque é uma igreja gentílica. Irmão, não era igual ao judeu. O judeu se convertia, era só aceitar Jesus mesmo e se batizar. Porque ele já vivia uma vida de acordo com a palavra de Deus, procurava já, tinha o conhecimento de Deus verdadeiro. O gentil não, irmão. O gentil vivia, essa cidade de Corinto era pervertida. Impureza sexual era a prática mais comum, porque os seus deuses eram deuses da fertilidade, portanto da sexualidade, da sagrada prostituição. Era uma coisa horrorosa. Então, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito de Deus, vai mostrar, não, o seu corpo deve ser santificado para a glória de Deus. Hoje o mundo, o espírito de Satanás está pondo na cabeça das pessoas a fazer o que elas quiserem do seu corpo. Tem até um slogan aí desse mundo pecaminoso, ideologicamente do mal, dizendo meu corpo, minhas regras. Isso é ideologia de Satanás, irmão. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Não tem nada de suas regras, não. O seu corpo é para a glória e honra do nome do Senhor. Não vem com essa conversa, não, meu corpo, minhas regras. O sangue de Jesus tem poder. Precisa nascer de novo e ser liberto dessa ideologia. Essa é a ideologia do mundo. O mundo que jaz no maligno pensa assim. Acha que pode fazer o que quiser do seu corpo. Você que tem Jesus Cristo, você que foi chamado para servir a Deus, o seu corpo deve operar o Espírito de Deus. Portanto, a palavra de Deus. Não tem nada dessa história, meu corpo, minhas regras. Isso é bem ideologia do mundo. Sexto, porque em Cristo e devido à nossa transformação íntima, segundo a sua imagem, somos unidos a Ele em espírito. Então veja, irmão, se você recebeu o Espírito Santo, pô, que maravilha! Como que eu vou viver uma vida de impureza sexual se o Espírito de Deus habita em mim, irmão? Preciso ter temor de Deus. O espírito humano remido pertence a Cristo e só pode ser devidamente unido a Ele mediante o processo de santificação. Então, quanto mais você lê a palavra vai te santificando, você ora, você busca a presença de Deus, mais comunhão você tem com Cristo e você vive uma vida de santidade, que é o oposto do mundo, né? Por isso que o mundo vai chamar você de conservador, de quadrado, de todos os rótulos que ele quer pôr. Mas não ligue para isso não, irmão. Não, porque a opinião de Satanás não deve ter a menor influência na sua vida. Ah, falar, e daí que falar?
Um dia eu estava lá na Câmara, tinha uma pessoa que falou lá, esses igrevieiros, quer dizer, é um ataque a gente. Mas nós temos que assumir a nossa posição, nós temos prazer de estarmos na casa do Senhor e não vamos aceitar rótulos. Então quando a pessoa chama você de quadrado, de conservador, de fundamentalista, não. Eu sigo o que a palavra de Deus ensina, o Espírito Santo habita em nós temos comunhão com Jesus, irmão. Eu não estou nem aí o que o mundo acha de mim. O que o mundo pode achar mesmo de mim? Entendeu? O mundo jaz no maligno. E a Bíblia ainda fala em Romanos, não vos conformeis com esse mundo. O que ele está dizendo? Não tome forma do mundo. Olha só as orientações e as maravilhosas exortações que o Senhor Jesus dá para a minha vida. Que eu não posso tomar a forma do mundo. 7. Finalmente, o pecado da imoralidade é um pecado mais grave do que qualquer outro. Veja, o que diz aqui? Porque o que peca fora do corpo, mas o que se envolve com impureza sexual está trazendo maldição para o seu corpo. Então, o pecado da imoralidade é um pecado mais grave do que qualquer outro que o crente possa cometer, visto que polui o seu corpo, o qual é passível das seguintes coisas. O nosso corpo será ressuscitado pelo poder de Deus, recebeu o grande destino em Cristo, que é a glorificação, tendo sido redimido através da expiação do sangue de Jesus, pertence exclusivamente a Jesus, não podendo por conseguinte ser sujeito a qualquer outro abuso. O corpo agora é o templo do Espírito Santo, portanto santuário do Altíssimo, lugar da habitação do nosso Deus. O corpo é de Deus, portanto o nosso corpo é posse do Espírito de Deus, e tudo deve ser feito com o objetivo de glorificar a Deus. É isso, o fechamento do capítulo 6, ele fala claramente, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, como que eu vou derrotar a impureza sexual? Como que eu vou derrotar os sentimentos sensuais? Vamos ver o que Paulo nos ensina? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14. Paulo diz assim: portanto, amados irmãos, fugi da idolatria. O que ele está dizendo com a palavra fugir? E a idolatria está na mesma base da impureza sexual, porque a idolatria dos povos antigos estava intimamente ligada ao culto profano e os cultos da fertilidade, que é a prostituição, portanto, impureza sexual. A mesma coisa que Paulo fala da idolatria, ele fala em relação à nossa questão de sentimento. É a mesma coisa, ele vai mandar a gente fugir. Então, como que eu venço a impureza sexual? É para fugir, irmão. Tem irmão que acha que é maior do que a palavra de Deus, irmão. Não, eu vou enfrentar, eu vou repreender. Irmão, foge. Essa é a estratégia que Deus deu para mim e para você. O quê? Foge. Então você está lá mexendo na sua... Você ouviu uma coisa? Foge. Você está mexendo lá no seu computador, apareceu uma coisa? Foge. É para fugir, irmão. Não é para você, não, eu vou aqui, em nome de Jesus, eu vou mandar queimar. Foge. F-O-G-E. F-O-J-E. Foge. Fugir. É isso que está escrito aqui. Vou repetir, ó. Fugir. Portanto, meus amados, fugir. Fuga. F-U-G-I. Fugir. Falei J. É G. Fuja. Fuja, se for... Fuja, se é com J, né? E fugir com G. Fuja. Essa é a estratégia de Deus para a minha vida e para a sua vida. Fuja. Entrou na sua cabeça a palavra? Fuja. Fugir. É isso, irmão. A estratégia que Deus deu para mim e para você. Por quê? Porque Ele me conhece. Ele conhece você. Se você não fugir, você vai ser seduzido.
Por quê? Porque quando você vê coisas que não glorificam a Deus, aquilo vai tocar nos seus elementos sensoriais. E a Bíblia sabiamente nos manda fugir. Então é isso que a Bíblia está dizendo. Existem pecados poderosos demais para serem enfrentados diretamente. Veja que quando ele fala sobre Satanás, vai resistir o diabo. Resistir, ele fala. E ele fugirá de vós. Agora, quando se refere aos desejos da carne, ele fala fugir. Ele fala para Timóteo também. Fuja dos desejos da mocidade, dos impulsos sexuais. Então, fuja. Tá? Compete-nos, portanto, evitar todos os contatos dessa natureza, todas essas tentações. Paulo recomenda que fujamos dessas coisas, porque se não fugirmos dela, mais cedo ou mais tarde ocorrerá inevitavelmente a queda. Não se iluda. Se você não obedece ao que a Bíblia fala, você vai cair. Tá? Portanto, no campo da sexualidade, enfrentamos um inimigo que não podemos derrotá-lo, sem qualquer grande esforço. Não convém que enfrentamos frontalmente esse tipo de pecado, que é a impureza sexual. Nosso plano de batalha, qual é? Nesse caso de impureza sexual, o plano de batalha consiste em fugir. É para fugir, irmão. Tá? E nessa fuga, nós temos que fugir para os braços do Calvário, para os braços de Jesus, desenvolvendo nele as virtudes morais positivas de Gálatas capítulo 5. Aqui em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo de número 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. É isso. Nós temos que entender a boa e agradável vontade de Deus. Esse fruto protege a gente de muita situação. Então, o plano de batalha estabelecido por Deus em relação à impureza sexual: fugir. Entendeu, irmãozinho? Entendeu, minha irmãzinha? Fuja. É essa aí, tá bom? Muito bem. A introdução da nossa lição. Então, nessa lição vai ser abordado elementos relacionados à sexualidade. Você sabe que hoje nós temos mais liberdade para falar dessa temática. Os nossos irmãos de 30, 40 anos atrás não podiam nem falar a palavra sexo, que já tinha problema. Era tabu, né? Eu lembro que o meu tio de saudosa memória, uma vez ele foi no culto, e eu estava nesse culto. E o pastor, naquela época, né, não tinha computador, não tinha nada disso, então ele falou: irmãos, nós estamos recadastrando os membros da igreja. E os irmãos queridos, homens, vão preencher uma fichinha azul. E as mulheres vão preencher uma fichinha cor-de-rosa. Então, irmãos, olha, sexo masculino, fichinha azul. Sexo feminino, fichinha rosa. Foi só isso que o pastor falou. Mas o problema é que a palavra sexo era tão forte. E eu lembro que eu cheguei em casa, meu tio tinha o costume de passar em casa para tomar um cafezinho com a minha mãe. E aí eu ia chegando em casa, eu estava abrindo a porta, eu vi a minha mãe perguntando: e aí, meu irmão, como é que foi o culto? Qual foi a palavra? Aí meu tio respondeu para minha mãe: não gostei, Maria. O pastor só falou de sexo. Irmão, o pastor não tinha falado. E eu estava entrando. Aí eu falei: ô tio, que é isso, tio? O pastor não falou de sexo. O pastor falou de fichinhas azuis e cor-de-rosa. Mas a palavra era tão forte que na cabeça dele ficou a palavra sexo. Porque era uma palavra tabu e não se falava nessa palavra. Hoje nós temos mais liberdade de falar da sexualidade. Agora, por que é importante nós estudarmos essa temática? Porque a gente vive numa sociedade onde a impureza sexual está se normalizando. Tudo que é impuro, tudo que é tipo de impureza sexual está se normalizando.
A sociedade está absorvendo a mídia, principalmente a mídia, bombardeia 24 horas sobre os apelos sexuais. Se não houver um apelo sexual, não se vende, as pessoas não gostam. Então, por isso que as novelas, os filmes, os programas, tudo tem apelo de impureza sexual. Porque é algo que a humanidade se seduz por isso. Então, é muito importante nós fazermos a reflexão dessa aula. Então, o primeiro ponto da nossa lição é história. A revolução sexual que aconteceu. Então, 1.1, um paradigma para a sexualidade, um novo paradigma para a sexualidade. Bom, nós somos assentados sobre o fundamento da cultura judaica cristã. O que é isso? É uma cultura bíblica, Antigo e Novo Testamento. Então, Antigo Testamento judaico, Novo Testamento cristão, judaico-cristão. Então, o Ocidente estava alicerçado nesse paradigma da cultura judaica-cristã, influenciado pela cultura judaica-cristã. Aí veio essa tal da revolução sexual, querendo destruir essa cultura, esses valores morais, apresentando então uma nova perspectiva da sexualidade humana. A cultura judaico-cristã clássica, ela valoriza a sexualidade na perspectiva do casamento, que é o sexo sadio. Já o mundanismo, a ideologia do mundo, ela já é para que você dê vazão aos instintos depravados do indivíduo. Então, dessa forma, as relações sexuais, na perspectiva da cultura judaica cristã, estavam moldadas no relacionamento sadio do casamento monogâmico e heterossexual, com base na palavra de Deus, Gênesis 1:27. Havia, portanto, uma visão bíblica, que eu percebi que o nosso pastor José Gonçalves, comentarista dessa lição, usa muito a expressão conservadora. Eu acho que nem se trata de uma expressão conservadora, mas de uma postura bíblica. Qual é a postura bíblica? Porque conservadorismo também é uma coisa que pode ser muita coisa, né? Então eu prefiro falar bíblica. A postura bíblica desse conceito é o casamento, o sexo para o casamento monogâmico e heterossexual. Então esse é o valor cultural judaico-cristão. Bom, 1.2, a quebra do tabu. A partir de 1960, da década de 60 do século 20, o Ocidente passa por grandes mudanças sociais e aparece um movimento contestador. Contestador a quê? A moral cristã. Então, tudo que é moral cristã é moralismo, é atrasado, é medieval. Então começa um ataque sistemático à cultura judaica cristã. Especialmente com a chegada da TV, que realmente revoluciona os usos e costumes. É a chamada contracultura. Os historiadores observam, por exemplo, que a contracepção e a nudez em público e outras alternativas de sexualidade, bem como a legalização do aborto, foram fenômenos que começaram a ganhar força nas sociedades ocidentais. Quanto menos cristãs elas são, mais depravadas se tornam. Quanto mais influência da cultura judaico-cristã tem, mais moral ela é. Quanto menos influência, mais mundana ela fica. E a partir de 1980 cresce a indústria pornográfica. Aí a pornografia tomou conta. Hoje, irmão, você recebe, mesmo você não pedindo, nunca vem sites sugestionando a pornografia. A pornografia foi normalizada no Ocidente. Mas não é só no Ocidente, viu? Qualquer país da face da Terra hoje, as pessoas têm acesso à impureza sexual. Não precisa ir para lugar nenhum. Ele fica lá na casa dele. Existem pessoas hoje que dizem ser cristãs que estão completamente dominadas pela pornografia. Completamente dominadas. E, portanto, se perderam espiritualmente. Porque a pornografia enfraquece a sua comunhão com Deus. Então a pessoa é viciada. Ela está viciada, dependente. Assim como tem gente que é dependente químico, tem gente que é dependente de pornografia.
A relação sexual entre pessoas solteiras e o relacionamento extraconjugal e a homossexualidade passaram a ser vistas como algo normal, natural. O mundo já pensava assim mesmo. O problema é isso querer trazer para as igrejas cristãs. Esse é o problema. Porque o mundo já é maligno. O que eu já ia esperar o quê do mundo? Nada. Agora, se esperava sim dos cristãos, dos líderes religiosos, das famílias cristãs, que enfrentasse isso com fé, com determinação, com oração e com estudo da palavra de Deus. É isso que se espera da igreja. O mundo realmente já no maligno. Então, o resuminho do primeiro tópico. A revolução sexual trouxe um novo paradigma para a sociedade moderna, para o mundo. 2. As principais distorções da sexualidade satiras. Existem muitas. Muita impureza sexual. Aqui a lição vai apresentar 3 situações de impureza sexual. Primeira, a prática da fornicação. O que é a fornicação? Fornicação é o relacionamento sexual de pessoas que não são casadas. Não são casadas, não foram unidas pelo matrimônio. E têm relações. Chama-se fornicação. O contexto evangélico, então, do termo fornicação passou a ser entendido como prática não aceita e reprovável do sexo antes do casamento, realizado, então, por pessoas solteiras. O grande problema da relação sexual ou conjugal de pessoas não casadas é que esse é o tipo de relacionamento que une não só o corpo, mas a alma também. E eu já contei para vocês o problema da história de Sansão. Sansão foi totalmente dominado por Dalila porque ele teve um relacionamento de fornicação, de prostituição. Só que nesse relacionamento de corpo, a alma dele colou na Dalila. E aí ele ficou cego, completamente cego. Ele já estava cego antes de ser cego, literalmente. Depois ficou literalmente também. Então, o problema da pessoa que fala, vou dar uma escapada, corre o risco da alma da pessoa ligar, ou vice-versa. Por isso que ocorrem tragédias. Não tem pessoa que mata a outra, porque acha que não tem mais sentido a vida, porque a alma dele ficou ligada ao outro. Normalmente isso acontece por um relacionamento sexual. Então tem coisas que são metafísicas, vão além de discussões científicas. A ciência não consegue explicar isso, não adianta. É algo que vai além. A gente entende isso porque a gente vê o contexto bíblico. O termo grego, então, usado no Novo Testamento para prostituição, fornicação, é porneia, que dá origem às palavras já cunhadas na língua portuguesa como pornô, pornografia, essas coisas, vem da palavra porneia. Significa qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso, ou seja, impureza sexual, adultério, prostituição, impureza e fornicação, é tudo a mesma coisa. Na verdade, claro que para nós existem conceitos diferentes. Então, fornicação, pessoas não casadas. Adultério, pessoa que é casada e tal. Né? Prostituição, é um outro ato. Mas tudo isso é impureza sexual, por isso porneia. Na verdade, porneia classifica as palavras prostituição e fornicação como quase sinônimas. Em 1 Coríntios 6,18, Paulo usa o termo com os sentidos de fornicação e prostituição, considerando como prática pecaminosa e extremamente maléfica para a vida cristã. Eu estou lembrando aqui, uma vez um irmão, coitado, que fraqueza, irmão, por isso que precisa saber os termos, né, irmão? Eu trabalhava na secretaria da igreja, lá da cidade de Jundiaí. E a hora que terminou o culto, o irmão lá, até um irmão que não era um simplório, né? Foi lá e falou para mim, lá, irmão Alberto, olha lá a igreja, os irmãos lá, tudo fornicando. Eu olhei e falei, não, irmão, será que você não quis dizer murmurando? É a mesma coisa. Eu falei, não, senhor, não é a mesma coisa. Fornicação é relações sexuais ilícitas. Eu, misericórdia. Eu falei, então, irmão, você precisa saber os termos. Olha que fraqueza, irmão. Falou para mim, os irmãos lá estão tudo fornicando. Não, né? Precisa saber os termos, irmão. Talvez ele quiser fuxicano, sei lá eu. Mas não, fornicação é a ligação com questões sexuais ilícitas, fora do casamento, normalmente feita por jovens, né? Ou não necessariamente jovens, mas de pessoas não casadas. Isso é fornicação, é pecado.
É pecado, irmão. Fornicação. Porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. E eu já disse, relação sexual é coisa séria. Tem a ver com unidade espiritual e de alma. Então não pode ficar tendo relação com qualquer um. Isso é loucura. É destruição do corpo. É profanação do santuário de Deus. 2.2. Adultério. O adultério no Brasil não é crime. Já foi, não é crime. Mas é pecado. Não é porque não é crime, então a fornicação também não é crime, mas é pecado. A prática da homossexualidade também não é crime, mas é pecado. Então, são práticas que a Bíblia reputa como pecaminosas. Práticas pecaminosas. O adultério já foi considerado crime na legislação brasileira, hoje não é mais, foi revogado. Mas continua sendo pecado. Hoje não é considerado crime, mas a Bíblia deixa claro que é pecado. A Bíblia reprova veementemente a prática do adultério. E o grande exemplo que a Bíblia fala no Antigo Testamento é o caso do rei Davi, que adulterou com a Betseba. E o profeta Natã, orientado por Deus, condenou de forma dura esse ato pecaminoso. Também na literatura sapiencial, especialmente no livro de Provérbios, no capítulo 5, fala que no lábio da mulher estranha destilam favos de mel, mas o seu fim é amargoso como absinto. São livros de sabedoria. Jesus e seus apóstolos também condenaram o adultério, em várias passagens. Tá? Então o adultério é pecado. Pastor, fornicação é pecado? É pecado. Adultério é pecado? É pecado. São práticas pecaminosas. A Bíblia condena. Ah, mas eu não acredito. Não vai mudar. O fato de você crer, de você não crer, de você aceitar, você não vai mudar nada. Porque a palavra de Deus permanece eternamente. E seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. O mundo fala que é normal. O mundo quer normatizar a fornicação e o adultério. E, aliás, ele já fez isso lá no mundo, mas na igreja nós temos que existir. Porque nós somos o corpo de Cristo e nós temos compromisso espiritual com Deus. 2.3. A homossexualidade é uma contradição à ordem natural, conforme o apóstolo Paulo ensina em Romanos, no primeiro capítulo. Os cristãos que leem a Bíblia, então, e tenham como regra de fé os cristãos que têm a Bíblia, porque tem cristão que não tem a Bíblia, irmão. Tem gente que fala que é cristão, mas não tem a Bíblia. Por isso que aceita toda a prática pecaminosa, porque não tem a Bíblia. Ele só é apelidado, rotulado. É fã de Jesus, mas não nasceu de novo. Quem nasceu de novo, quem tem a Bíblia como palavra de Deus, tem um comportamento de acordo com a Bíblia e sabe que essas práticas são pecaminosas. O homossexualismo não é um determinismo biológico. O pessoal fala, não, eu já nasci assim. Não, senhor, ninguém nasce assim. Ninguém nasce assim, tá? Ou quem nasce, ou você nasce homem ou nasce mulher. Não, mas não tem, irmão, aquelas exceções. Mas eu não trabalho com exceção, né, irmão? Estou falando a regra. A regra geral da humanidade é ou nasce homem, biologicamente homem ou biologicamente mulher. Hermafrodita, sim, mas um dos órgãos genitais não funcionam, porque houve um acidente genético, mas é uma exceção extraordinária. Tá? Então vamos para o que é regra. A regra é homem e mulher. Isso é o sexo biológico. Não há nenhum dado científico confiável que diga, então, que a homossexualidade seja genética, porque não é. Tá? Em outras palavras, não há como dizer que alguém nasce homossexual. Não existe isso. A homossexualidade é um comportamento adquirido e vários fatores fazem parte desse processo. Então, são vários fatores que levam, às vezes, até uma questão hormonal, né? Também. Por exemplo, quando tem dois gêmeos idênticos, um é heterossexual e outro homossexual, que prova que não é genético. Tá? Se a homossexualidade fosse genética, jamais haveria essa possibilidade de os gêmeos iguais terem esse comportamento, essa opção sexual diferente. Né? Assim, os cristãos bíblicos que amam a palavra de Deus e o corpo de Cristo entendem que a reprovação da prática homossexual se dá por conta de essa estar contra a ordem da criação dada por Deus.
Então não é fruto de preconceito, não é homofobia, essas conversas furadas. Não é nada disso. E também ninguém precisa tratar ninguém mal, porque nós condenamos a prática, não a pessoa, irmão. Eu não vou ficar xingando a pessoa porque a pessoa é adúltera, não. Eu condeno a prática de adultério, não a pessoa. Porque o jovem vive uma vida toda atrapalhada, eu vou ficar xingando ele, não vou tratar mal. Não, irmão. Assim também não é porque a pessoa pratica a homossexualidade que eu vou tratar mal, em hipótese alguma. São seres humanos, tem que ter o mesmo carinho, o mesmo respeito. Só que está numa prática pecaminosa. A gente tem que pregar para as pessoas se libertarem da fornicação, da prática da fornicação, da prática do adultério, da prática da homossexualidade, de todo tipo de sexualidade contrária à Bíblia. Tudo é impureza. Às vezes eu vejo as pessoas meio raivosas falando de um assunto apenas, mas tudo é pecado, tudo é impureza sexual, irmão. E nós condenamos a prática, não as pessoas, irmão. As pessoas são objeto do amor de Deus, né? Por isso tem que ser respeitadas as pessoas. Tá? Então não pode, em hipótese alguma, xingar, tratar de maneira inconveniente, inadequada, com preconceito, está errado. Isso também é pecado, preconceito. Agora, não significa que nós vamos concordar com a prática da pessoa, né? Então nós vamos falar, olha, a sua prática é provável à luz da Bíblia, você precisa aceitar Jesus como seu Salvador e se libertar. O sangue de Jesus purifica. Agora, não pode agir de maneira mundana, né, irmão? Uma hora trata como se fosse, trata mal as pessoas, outra hora aceita. Que é isso, irmão? Então nós somos contra a prática da fornicação, a prática do adultério, a prática da homossexualidade. Prática, não contra as pessoas. Tá? Então, resuminho do tópico 2. O relacionamento pré-conjugal, extraconjugal e homossexual são práticas que distorcem o propósito dado por Deus. Então, por isso que a Bíblia condena essas práticas e são classificadas como práticas pecaminosas, e essas práticas pecaminosas não permitem que a pessoa que pratica tais situações entre no reino de Deus. É isso aqui que diz, vou ler de novo a palavra de Deus aqui no capítulo 6. Não reis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores, toda prática pecaminosa não herdarão o reino de Deus. Então a Bíblia é clara, não herda, irmão. Não adianta, vou dar um jeito. Não tem jeito, tem que aceitar Jesus. O jeito é aceitar a Jesus como Salvador, se libertar dessa prática. Se liberte dessas práticas, você vai entrar no reino de Deus. Mas se ficar na prática pecaminosa, não entrará no reino de Deus. É isso que a palavra de Deus diz. E 3, o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Bom, primeiro, Deus estabeleceu o sexo foi criado por Deus, irmão. Tá? Então é santo, sim. O sexo atende uma necessidade de procriação. Então, uma das principais razões é a perpetuação da espécie humana. E só pode fazer isso, irmão, graças ao casamento heterossexual, né? Porque é graças à semente masculina e ao óvulo feminino que existe a possibilidade, né? O potencial de perpetuação da espécie humana. Se tiver um país onde só se tem esses relacionamentos ligados à homossexualidade, acaba a humanidade, irmão. Acaba, porque é híbrido, né? Não tem potencial. Estou falando potencial porque tem gente que é estéril, né, irmão? Mas a regra geral é o potencial da perpetuação da espécie humana. Então, o primeiro elemento é a procriação. Segundo, o sexo como complementação e satisfação, como algo para se desfrutar dentro do casamento, se alegra com a mulher da sua mocidade, né? Então a Bíblia não condena a prática sexual, que nem fez o catolicismo na Idade Média, que dizia que sexo era um mal necessário. Olha, o Agostinho de Hipona, um homem tão sábio, né, irmão? Escreveu tanta coisa boa, um homem realmente admirável, mas falou, irmão, olha que fraqueza. Falou que a mulher é um mal necessário. Não, mulher é um mal necessário. Olha que bobagem é essa.
interpretou errado a Bíblia, pegou aquele texto que não foi o homem que pegou, mas foi a Eva que foi seduzida. Não tem nada a ver. Paulo não está com isso desmerecendo a mulher, não é nada disso. Ele está mostrando que as mulheres são mais sensíveis à queda porque elas são mais sensíveis. Os homens são mais racionais. E a mulher, devido a essa postura tão bonita, né, de sensibilidade, ela acabou sendo iludida, porque ela é mais sensível. Agora, isso não significa que não é para tocar em mulher, não. Isso aí já é conversa, irmão, do gentil. Os pagãos que eram assim, era aquele radicalismo, sabe? Uma hora podia tudo, outra hora não podia nada. É gente desequilibrada, irmão. Tá cheio de gente assim, ou tudo ou nada. O mundo não é assim. A Bíblia fala muito de você ser equilibrado, temperado. E a Igreja Católica medieval desenvolveu a teoria do celibato. Irmão, mas é pecado ser celibatário? Claro que não, irmão. Se a pessoa tem... Jesus falou que tem 3 tipos de eunuco. Então, se a pessoa, né, ela já nasceu assim e não tem necessidade de desfrutar a sua sexualidade, amém, irmão, seja eunuco, qual é o problema? Agora, não vai querer impor nos outros, né, irmão? Aí, esse é o problema do catolicismo. Vem com a história, fica uma coisa também antinatural, porque a Bíblia, ela inicia falando sobre casamento, irmão. Deus é especialista em gênero humano. O primeiro não de Deus, se você pegar o capítulo 1, pega lá o capítulo 1 de Gênesis, incrivelmente, você pega o capítulo 1, irmão, do livro de Gênesis, Deus fala 7 vezes, ele dá uma nota, nos 31 versículos, 7 vezes ele usa a palavra Tov Meod, muito bom. O primeiro não de Deus, Lotov, não é bom, está em Gênesis 2,18. O que não é bom? Que o homem seja solitário. Não é bom. Agora, irmão, isso é a opinião de Deus, né, irmão? É Deus que viu e falou, não é bom que o homem fique solitário. Não, eu vou fazer uma coisa mais linda para ele se complementar e viver em bênção. E fez a esposinha dele. Olha que coisa mais linda. Foi Deus que fez, irmão. Então, Deus abençoa assim. Então, o sexo, além da procriação, tem essa ideia de complementação para satisfação e realização. Leia o livro de Cantares de Salomão, que coisa mais linda que é, né? Embora também tenha uma perspectiva espiritual. E 3.3, o pastoreio cristão e a prática da homossexualidade, ou a prática homossexual. Bom, então eu quero deixar bem claro nessa lição que nós estamos falando de práticas. Estamos falando, não é nada pessoal, irmão. Se a pessoa quer ser homossexual, quer ser adúltero, quer viver na fornicação, é a escolha dele, irmão. Quem sou eu para hostilizar essas pessoas? Jamais. Da minha parte, nunca vou encontrar isso. Agora, eu não vou deixar de pregar a palavra de Deus porque a pessoa se sente ofendida porque a prática dela é errada. Não, eu vou continuar pregando a palavra de Deus, tá? Mesmo reprovando o comportamento, então, a prática homossexual, por ser incompatível com a Bíblia e os valores cristãos, a igreja não deve de forma alguma deixar de enxergar a pessoa que pratica a homossexualidade como alguém que foi feita à imagem e semelhança de Deus. É criatura de Deus, portanto também é amado por Deus. Tá? Mesmo que tenha sido desbotado pelo pecado, decaído pelo pecado, contudo, nenhum homem ou mulher deixou de ter a imagem de Deus. Né? Por isso, as pessoas são mais importantes e por isso devem ser respeitadas, mesmo quando fazem escolhas erradas. A igreja, portanto, não deve rejeitar a pessoa que pratica a homossexualidade, como não deve rejeitar ninguém. Então, a gente não fala, vem como está, não é? A gente vem, eu venho, tem até um hino na nossa igreja, eu venho como estou, porque Jesus na cruz por mim morreu, eu venho como estou. Então, irmão, então a pessoa vem como está, vem, e no mundo é assim mesmo. Um pratica a homossexualidade, outro pratica a fornicação, outro pratica adultério. Aí aceita Jesus, o sangue de Jesus purifica todo pecado e torna uma nova criatura. Glória a Deus. Né? Então, agora, nós cremos que a prática da homossexualidade é um comportamento adquirido. Tá? Ninguém nasce assim, não. E esse é um tipo de prática que afasta a pessoa de Deus, né? Do seu Criador.
A igreja crê e defende que qualquer forma de expressão sexual fora do casamento ou praticada por pessoas do mesmo sexo é contrária à Bíblia, portanto é prática pecaminosa, portanto é impureza sexual. Por outro lado, acreditamos que o Evangelho é poderoso para transformar todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador, e isso inclui todas as pessoas, tanto os que praticam a fornicação, como os que praticam o adultério, como os que praticam a prática homossexual. Todos são objetos do amor de Deus e podem ser libertos pelo santo sangue do Senhor Jesus. Fechando, segundo o padrão bíblico, o sexo atende à necessidade de procriação e satisfação também entre o casal. Lembrando que o relacionamento conjugal, a Bíblia diz que todos têm que ter em grande estima o matrimônio e o leito sem mácula. Lembrando que esse relacionamento unifica o corpo do casal, a alma do casal, o espírito do casal. Eles são uma unidade metafísica, né? Para fecharmos, nessa lição aprendemos sobre os 3 dos principais desvios do modelo da sexualidade sadia da Bíblia. Então nós vimos que a Bíblia condena a prática da fornicação, a prática do adultério e a prática homossexual. Essas 3 práticas pecaminosas têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade, especialmente através das mídias. Qualquer prática sexual fora do padrão da Bíblia traz consequências morais e espirituais. Deus quer que vivamos o sexo no padrão estabelecido por Ele. Essa é a vontade de Deus, que a gente realize o plano de Deus. Você quer ser feliz, você quer ser abençoado? Faça as coisas de acordo com a palavra de Deus, que a bênção do Senhor estará sobre a sua vida. Que Deus continue abençoando você, sua família. Eu quero uma vez mais convidar você que tem recursos econômicos, porque o dólar está cada vez mais caro, né? Mas eu sei que tem muitos irmãos que são abençoados por Deus, né? E receberam uma bênção aí, tem recursos. Então eu quero convidar você que tem recursos econômicos para viajar para Israel. Nós estamos marcando uma viagem bonita, com poucas pessoas, eu estarei como guia, vai ser uma bênção. Sabe que eu morei em Israel e procuro os hotéis mais adequados e os locais mais abençoados para a gente ter uma experiência e ter um curso teológico por imersão. Então eu quero te convidar para você visitar Israel comigo, é o grupo do professor Alberto, será em novembro, se Deus permitir, 2023. Então você tem tempo, tem meses para dividir, pagando um pouquinho. Então, se você tem recurso e quer fazer, liga para mim. Então, aí os telefones, você vai ligar lá na Renova Turismo e vai falar que você quer fazer parte do grupo do professor Alberto, tá bom? E eu quero aqui apresentar para você uma vez mais os 2 livros da minha autoria. Está saindo um 3º livro aí, está no Prelo, que é sobre geografia bíblica ou geografia da terra bíblica. Mas eu tenho esses livros que eu gostaria que você adquirisse, que vai trazer crescimento espiritual para você. O Povo de Israel e Jerusalém no Imaginário Religioso. São 2 livros. Esse é um livro mais bíblico, um livro mais fácil de ler. Esse é um pouco mais complexo, porque é um livro mais acadêmico. Tá? Foi a minha tese de mestrado. Muito bem, como que você faz para adquirir esses livros? Você pode entrar no site www.livrocristão.lojavirtual.com.br. Daí o site, entra lá, você compra, adquire esse livro, vai na sua casa, tá bom? E para nós encerrarmos, as nossas matrículas da Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas, STEADEC, estão abertas, mas são poucas vagas, então não fique enrolando. Se você quer estudar a Palavra de Deus a partir de novembro, entre em contato com a STEADEC, aí estão os números. Entre em contato, nós estamos num período de férias, mas a secretaria está aberta para fazer a sua matrícula. Então faça já a sua matrícula, não fique enrolando, porque as vagas são limitadas. Não adianta depois chegar no dia de aula e ir lá, eu vim, isso não existe. Você tem que fazer a sua matrícula antes, tá bom? Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.